doutrina da Trindade, o mistério do amor revelado. Eu penso que a doutrina da Trindade é a principal doutrina cristã. É aquilo que nos distingue de toda e qualquer religião. Nós somos cristãos, monoteístas, trinitários. Eu vou pedir bem a sua atenção, porque o que nós vamos tratar aqui é um assunto denso e requer toda a atenção para que a gente possa entender esse mistério da Trindade, a fim de louvar e bendizer ao nosso Deus. Antes de ler o texto, você pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 3. Eu quero dizer o seguinte aos irmãos: nós vivemos um tempo de absoluto e crescente desprezo pela doutrina. Aí, muitas igrejas que, por variadas razões, estão negligenciando a doutrina cristã. Existe muita programação, muito entretenimento, muita cantoria, mas pouca instrução. No entanto, um dos ministérios da igreja é o magistério das Sagradas Escrituras. A igreja existe para proclamar o Evangelho. Nós temos feito isso aqui, ali e acolá. Pregar o Evangelho do Reino a todas as nações. Esta é uma missão da igreja, uma missão temporária, porque um dia a pregação do Evangelho vai cessar. Mas também nós precisamos entender que a instrução, a catequese, o magistério da palavra é também uma missão da igreja. E lamentavelmente vem sendo negligenciado em muitos círculos. E o resultado qual é? Empobrecimento espiritual e a falência moral. Porque à medida que há um desprezo pela Escritura, um desprezo pela doutrina cristã, inevitavelmente a igreja sofre as consequências. Custa muito caro negligenciar a doutrina cristã. E a pergunta que eu quero propor antes da gente penetrar nesta preciosa doutrina é justamente esta: por que a doutrina cristã tem sido tão negligenciada nas igrejas atualmente? O tempo é curto, há muitas respostas para esta pergunta, e eu quero tão somente apresentar 3 antes da gente pensar na Trindade. Primeiro, o florescimento do subjetivismo religioso. O que é que significa isso? As pessoas, arrotando ignorância e orgulho, dizem assim: não quero saber de doutrina, eu quero saber do amor. Isso é até lindo, tão lindo que eu até me arrepio. Só que isso é absolutamente falso. Absolutamente falso. Nada de teologia, nós precisamos é ter a comunhão uns com os outros. Ora, ninguém é contra o amor e ninguém é contra a comunhão. Mas você só pode ter comunhão e entender e viver o amor se você entender a doutrina cristã. Então esse subjetivismo religioso, ele é extremamente perigoso. Por quê? Você não pode amar e adorar o desconhecido. Para amar a Deus, você precisa conhecê-lo. E quando eu estou falando de doutrina cristã, eu estou falando de um conjunto de ensinos acerca da pessoa de Deus, que não foi inventado por mentes humanas, mas que está na Escritura Sagrada. Quem é Deus? Qual é a sua vontade para a minha vida? Responder essas perguntas é formular teologia, formular doutrina. E a doutrina cristã, a verdadeira e genuína doutrina cristã, tem como consequência prática imediata a transformação da nossa vida. O que Jesus ensinou? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A ignorância, ela é fundamental para uma vida imoral. Uma vida piedosa, uma vida santificada, se fundamenta, tem raízes nas Escrituras, na teologia, na doutrina cristã. Um dos mestres da nossa teologia do século passado, o Dr. Martin Lloyd Jones, disse assim com muita propriedade: eu lanço mão desses porque sabem mais do que nós. É por meio da palavra que somos santificados. Portanto, é à luz da doutrina que nós devemos viver a vida santificada. O processo de santificação é, primeiro e acima de tudo, uma vida plena de compreensão das doutrinas bíblicas. Portanto, não existe santificação sem a palavra, sem a doutrina cristã. Por isso, esse subjetivismo religioso que celebra a ignorância é extremamente prejudicial para a igreja. Você não pode celebrar a ignorância. Você precisa conhecer. Meu povo erra
Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a Escritura e lançar mão, ou abandonar, melhor dizendo, o subjetivismo. Outro ponto ainda, a supervalorização da experiência em detrimento da doutrina. A vida cristã implica experiência com Deus. Exemplo, oração é uma experiência com Deus. Deus é invisível, Deus é espírito, você não o vê. Quando você ora, você está se lançando num ato de fé, à luz das Escrituras, num elemento que é chamado meio de graça, se comunicando com o Criador de todo o universo por meio de Jesus Cristo. Isso é uma experiência mística. A oração é. Nós todos temos experiências com Deus. No entanto, nenhuma experiência pode acontecer em detrimento às doutrinas cristãs. Quantas pessoas nos círculos evangélicos dizem ver isso ou ver aquilo, ter tido esta ou aquela experiência, mas quando você vai para as Escrituras, essas experiências não se fundamentam na palavra. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, aquilo que nós cremos, e a nossa regra de prática, a maneira como nós vivemos. Por isso, embora a experiência seja importante, nós devemos, todos nós, ter experiência com Deus. As nossas experiências devem ser analisadas à luz das Escrituras. Isso é muito importante. Por isso, Lutero disse o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Não importa se chove milagres, se não tem fundamentação nas Escrituras, essa experiência está sob suspeita. Então a experiência é válida desde que ela esteja em conformidade com as Sagradas Escrituras, que é o tribunal da nossa consciência e da nossa prática. Portanto, tenhamos cuidado com isso. Um outro elemento pelo qual também tem acontecido negligência em relação à doutrina, à teologia, é a separação ou o divórcio entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, nós não devemos separar. E há uma estreita relação, quando você lê, por exemplo, as cartas do Novo Testamento, entre a doutrina e a vida. Paulo aos Efésios, capítulo 1 a 3, capítulos 1 a 3, Paulo vai trabalhar teologia, doutrina, falando quem somos em Cristo, o que Cristo fez, a obra de Deus Pai, a obra do Espírito Santo. E a partir do capítulo 4 ele vai falar sobre o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa vida como cristãos. Por isso Paulo relaciona a doutrina com a vida, ou seja, a palavra com a obra do Espírito Santo. E em muitos círculos a palavra parece estar de um lado e o Espírito do outro. As igrejas históricas, algum tempo atrás, pelo menos algum tempo atrás, não mais hoje, muitas delas eram conhecidas como a igreja da Bíblia, do estudo, da escola bíblica dominical, dos grandes seminários, das grandes bibliotecas. Hoje se passou. E os pentecostais eram tidos por muitos como as igrejas do poder, do Espírito Santo, do fervor. Esta dicotomia ou esse divórcio é extremamente perigoso para a igreja. Nós não podemos divorciar a palavra de Deus do Espírito de Deus. Lançando mão de outro pensamento, olha o texto. Nós precisamos ser uma igreja fundamentada na palavra e cheia do Espírito, pois Ele age por meio dela. Devemos manter juntos a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Isso porque a parte do Espírito, a palavra está morta, ao passo que a parte da palavra, o Espírito é desconhecido. A palavra é a espada do Espírito. Um verdadeiro cristão, maduro, consistente, que tem uma fé com textura, tem a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Não precisamos fazer esse divórcio absolutamente nocivo e perigoso. Feitas essas considerações, nossa igreja tem buscado zelar pela teologia cristã. Não é nada novo, é o resgate de uma prática muito antiga, que em muitos círculos, inclusive batistas, foram abandonados por completo. Eu pedi para você deixar sua Bíblia em Mateus aberto, Mateus 3, eu vou ler 2 versos. Mateus 3, versos 16 a 17. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, nós cremos nisso. Mas há passagens bíblicas que são por demais especiais. E esse texto que nós vamos ler é um dos textos mais importantes do Novo Testamento.
é a reunião da Trindade no batismo de nosso Senhor Jesus. O texto diz assim: eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou em outras versões, em quem tenho o meu completo prazer. Se você ler atenciosamente, observar esse texto, o que nós temos aqui é a santa reunião das três benditas pessoas da Trindade. O Filho encarnado, o Verbo eterno, ali em carne e osso, sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo descendo em forma de pomba. E a voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu total prazer. Eu quero ler para vocês um texto, um comentário, é um relativamente longo, mas é uma pérola, um tesouro, do John Riley. Ouça: Deus Filho, tendo se manifestado em carne humana, foi batizado. Deus Espírito Santo desceu sobre a cena sob forma corpórea de uma pomba, adejando Jesus. E Deus Pai falou do céu com voz audível. Em suma, encontramos ali a manifestação ou a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem dúvida, deveríamos considerar esse fato como um anúncio público de que a obra de Jesus Cristo era o resultado do conselho eterno de todas as três pessoas divinas. Foram as três pessoas que no começo da criação disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Novamente, foi a Trindade inteira, quando do início do Evangelho pareceu dizer: salvemos o homem. A nossa salvação vem de Deus, vem do Senhor, e o nosso Deus é uno, é um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu fiz uma pesquisa e descobri o que eu já imaginava, que boa parte dos cristãos nada sabem sobre esta preciosa doutrina, que boa parte dos cristãos não se lembram, se é que já ouviram, qual foi a última vez que ouviram uma pregação sobre esta que é a principal doutrina do cristianismo. Por quê? Porque as igrejas estão enfatizando muita programação, muito entretenimento, muita cantoria, muito blá blá blá, blá blá blá, e falta instrução. Por quê? Isso é coisa da academia, isso é coisa de quem não tem o que fazer. E a igreja vai ser empobrecida, vai se tornando vulnerável a todo tipo de bobagem, sendo conduzida de lado para outro por todo vento de doutrina. O que eu vou lhes apresentar aqui é consensual do cristianismo histórico, tanto para o catolicismo, protestantismo, para os ortodoxos, para os independentes. Essa é uma doutrina que o cristianismo subscreve integralmente. Essa doutrina é central à nossa fé. Eu quero lhe apresentar, portanto, o desenvolvimento desta doutrina preciosa. Os primeiros cristãos, se você ler já nas páginas do livro de Atos, por exemplo, e os 3 primeiros séculos subsequentes ao nascimento da igreja, eles entenderam que o Filho e o Espírito Santo foram enviados pelo Pai, e que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito é um único Deus. Só que eles não elaboraram uma doutrina ou uma teologia do Espírito Santo. Essas primeiras expressões que aparecem, ou as primeiras manifestações da fé trinitária, aparecem no culto cristão primitivo. Eles cantavam hinos ao Deus Trino. A fórmula batismal é trinitária. Ou você que é cristão não foi batizado assim? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ceia, quando os cristãos celebravam a ceia, e ainda hoje, na boa liturgia é assim, nós evocamos ou trazemos à memória o fato de que foi o amor redentivo do Pai que nos salvou, que foi o sangue redentor de Cristo que nos salvou, que foi o amor do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo que nos preserva na unidade da igreja, que nos inseriu no corpo de Cristo. Portanto, a salvação em todo momento está sendo tributada a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo. Só que a partir do 3º século, com o advento de
heresias, de modismos, de conflitos. À medida que a igreja ia crescendo, os pais da igreja, homens notáveis, a igreja como um todo entendeu que era necessário sistematizar, definir, precisar teologicamente o que é que nós cremos. Eles não fizeram um caixote teológico, porque ninguém pode compreender plenamente o mistério da Trindade. Mas eles fizeram algumas definições para evitar o que eles mesmos chamaram de serpentes deslizantes. Aqueles que tentavam negar a divindade de Cristo, tentavam negar a pessoalidade do Espírito Santo, e eles afirmaram: nós cremos um Deus único, uma essência única, que é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu lhe apresentar uma definição simples e ao mesmo tempo profunda dessa doutrina. É de um autor teólogo batista chamado Wayne Grudem. Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. Está aqui, em linhas gerais, o que os cristãos creem. Esta é a nossa confissão histórica de fé. Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus. Um resumo para ficar ainda mais claro: Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, há um só Deus. Não há nenhuma contradição. Se você conhece um pouco de filosofia, você vai entender que não há contradição. Aqui o que há é um paradoxo, uma aparente contradição. O que existe aqui é um mistério. Eu queria sua atenção para pontuar cada uma dessas proposições, que é o coração da doutrina trinitária. Vejamos. Primeiro, há um só Deus. Isso é ponto pacífico. No coração da lei, o Shema Israel está escrito. Deuteronômio 6, versos 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É considerado o coração do monoteísmo, a afirmação que só existe um Deus, um único Deus, Senhor, a quem devemos amar de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento. Pois bem, quando as pessoas ouvem falar na Trindade, pelo menos aqueles que não leram ou não conhecem a doutrina, sobretudo os gentios, os não cristãos, logo pensam que estamos falando de 3 deuses. Nós não cremos em mais de um Deus, nós cremos no único Deus. Não são 3 deuses, não é o triteísmo. Na verdade, todas as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, são coiguais e coeternos, têm a mesma essência. Existe uma diferença nos papéis, mas todos os 3 são iguais, coiguais e coeternos, têm a mesma honra, a mesma natureza essencial, razão pela qual a igreja cristã rejeitou a ideia de triteísmo, 3 deuses. Isso não é bíblico, não se respalda na Escritura. Olha só o que Tiago diz. Tiago, irmão do Senhor: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, de fato Deus é um só. Até os demônios creem e tremem. Os demônios são bem ortodoxos. Eles creem que Deus é um só. Deus não é 2, nem 3, nem 10, é um. Deus é um só, crês tu? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, diz o texto. Portanto, nós afirmamos o monoteísmo, nós cremos num só Deus. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, um único Deus. Quando o Senhor chamou Abrão na terra de Ur dos Caldeus, aquela região toda era politeísta. Abraão era um adorador de ídolos, de deuses fabricados pela mente humana. Por quê? Desde a queda, quando o pecado entrou na raça humana, a mente humana se tornou essa fábrica de fazer ídolos. E os povos todos são politeístas, pagãos, adoram múltiplos deuses criados por suas mentes. Mas quando Deus chama Abrão, ele diz: eu sou o teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Instala-se o monoteísmo. E com Moisés instalada a religião judaica, a nação de Israel, está então o coração da lei. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas se você olhar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aparece sinais e evidências de que este único Deus, de um modo que a gente não consegue entender plenamente, é 3 pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive no Antigo Testamento há indícios disso, como por exemplo, quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos plural, façamos quem? Quando Isaías foi chamado por Deus no capítulo 6, tem aquela experiência extraordinária, e ele ouve o Senhor dizer: quem há de ir por nós? O chamado plural majestático no Antigo Testamento. O próprio versículo que eu li de Deuteronômio, quando diz o Senhor teu Deus é o único Deus, o substantivo ali, Echad, é um substantivo coletivo, e os biblicistas, os mais renomados, apontam com muita propriedade que há respaldo bíblico para se afirmar a doutrina da Trindade no Antigo Testamento, embora haja outro elemento chamado revelação progressiva. Foi aos poucos que Deus foi revelando a sua pessoa, e Ele é o único Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu lhe mostrar dois versos trinitários do Novo Testamento. Primeiro, a fórmula batismal: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sempre foi assim. A igreja cristã sempre obedeceu a ordem de Jesus, promovendo o batismo trinitário, em nome da Trindade que pessoas são batizadas, porque a salvação vem do Deus único que é trino. O Pai planejou a salvação, o Filho a realizou na cruz, e o Espírito Santo é quem abriu os nossos olhos e aplicou a cada um de nós os benefícios que Cristo conquistou na cruz. A bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez, a igreja praticando essas fórmulas trinitárias, apontando para o fato de que o nosso Deus único subsiste em três pessoas, uma única e indizível essência. Ou seja, este único Deus é tripessoal, são três pessoas distintas. Então o primeiro ponto é: há um só Deus, mas como nós vimos, subsiste em três pessoas. Então deixa eu falar um pouco mais, esse é o segundo ponto, sobre a tripessoalidade divina. Esse gráfico que vocês estão assistindo ou vendo aí, foi produzido há muitos séculos, numa tentativa de ilustrar esta unidade da essência da divindade e a sua tripessoalidade, suas três pessoas. O fato de ser Deus, três pessoas, significa que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, que comungam de uma mesma essência, de uma mesma substância, de uma mesma natureza, são coiguais e coeternos. Não teve o primeiro, o segundo e o terceiro, são iguais, eternamente iguais. Grande mistério. Por isso, os notáveis da igreja, quando se viam diante desse mistério, diziam: Senhor, resta-nos te adorar por tamanha beleza e mistério, o Deus triuno. E eu percebo que a igreja cristã tem dado sinais de não compreensão dessa doutrina pela maneira como ora e também pelo modo como canta. Quer ver um exemplo? As pessoas oram assim, algumas delas: Pai, eu te dou graças porque o Senhor derramou seu sangue naquela cruz. Obrigado, ó Pai, porque com teu sangue o Senhor me salvou, Pai. O teu sofrimento, ó Pai. O Pai morreu na cruz? Sim ou não? Não. Não é o Pai que morreu na cruz. Foi o Filho que morreu na cruz. As pessoas começam a orar a Jesus e no final dizem em nome de Jesus. Elas confundem os papéis da Trindade. Há um hino que a gente canta aqui na igreja, não sei qual é o autor, diz: graças te dou. O hino original era: graças te dou, ó Pai. Aí começa a descrever a obra da cruz. Falei: gente, o hino é muito bonito, mas já começa errado. Então vamos mudar: graças eu te dou, ó Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. E começa a falar da obra de Cristo na cruz. Por quê? A igreja ora e canta a sua teologia, e por não conhecer, a gente acaba reproduzindo equívocos e erros que já foram sepultados na história, que via de regra voltam sempre quando a igreja está teologicamente vulnerável.
nós oramos a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, sob a assistência do Espírito Santo. A oração é trinitária. Pois bem, deixa eu lhe mostrar o conceito de pessoa. Já que eu estou falando de 3 pessoas, tente imaginar. O termo pessoa não significa uma distinção em essência, mas uma diferente subsistência na divindade. A subsistência da deidade é uma diferença real, mas não essencial, no sentido de uma diferença no ser. Eu explico. Quando nós afirmamos que há 3 pessoas, não estou dizendo que há uma diferença na essência, essencialmente são iguais, mas nas relações, pessoalmente, há uma distinção. Jesus orou a Deus Pai, portanto não são a mesma pessoa. Ele se dirigiu ao Pai, porque são pessoas distintas, embora tenham a mesma natureza e essência. Deixa eu explicar isso apontando as próprias palavras de Jesus. Vejamos, o Pai não é o Filho. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Pai e o Filho, e de igual modo o Espírito Santo, sempre viveram eternamente na comunhão das 3 santas e benditas pessoas da Trindade. De modo que quando Cristo vem a este mundo em missão, delegado pelo Pai, encarnado, ele se dirige em oração e diz: Pai, eu te dou graças. E a minha oração é que nenhum dos que tu me deste se percam, e que eles vejam a glória que me conferiste antes da fundação do mundo. Sempre viveram e sempre hão de viver nesta profunda relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um outro ponto: o Pai não é o Espírito Santo, e de igual modo o Filho não é o Espírito Santo. Existe uma clara distinção entre as pessoas, é o que eu estou tentando deixar aqui evidente. Vejamos as palavras de Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vejam aqui as 3 pessoas distintas. Ele está dizendo: olha, eu vou enviar o outro Consolador, o outro Paráclitos. O Pai vai enviar. Eu estou pedindo a Ele. Portanto, ele se dirige aos discípulos dizendo que o Pai enviará uma 3ª pessoa, que é o Espírito Santo. Portanto, há um único Deus. Mas este único Deus subsiste em 3 pessoas coiguais e coeternas. Por não entender isso, sempre houve na igreja, ao longo dos séculos, e ainda hoje subsiste ou persiste alguns erros. Um deles, muito histórico e conhecido, é chamado de heresia do monarquismo ou do modalismo. E o que seria isso? Monarquismo de mono e arquê, único monarca. Eu fiz um texto aqui para tentar esclarecer. O monarquismo, único monarca, é uma heresia que, na tentativa de preservar a unidade de Deus, negou a sua tripessoalidade. O modalismo afirma que existe uma única pessoa que se revela a nós de 3 diferentes formas ou modos, daí modalismo. É o que a maioria dos evangélicos pensa, mas não sabem eles que isso é uma heresia condenada já há muitos séculos. A ideia seria que no Antigo Testamento Deus usou uma máscara do Pai. Nos Evangelhos ele usou uma outra máscara, do Filho. E depois do Pentecostes ele usa agora uma 3ª máscara do Espírito Santo. Mas todos os 3 são a mesma pessoa. Não são. Jesus não pode orar a Ele mesmo. Ele não pode pedir ao Pai que envie Ele mesmo, se Ele já foi enviado e agora está pedindo para que o Espírito seja enviado. Um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Isso está claro na Escritura. Temos passagens que são usadas como argumento, mas que não se sustentam. Por exemplo, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele não está falando que é a mesma pessoa, mas que é um na essência. Quem vê a mim vê o Pai, ou seja, reflexo da glória de Deus, o próprio Cristo, como diz lá o autor de Hebreus. O Gruden, mais uma vez, para nos ajudar, diz assim: o erro fatal do modalismo é negar necessariamente as relações pessoais entre os membros da Trindade, relações que aparecem em muitos trechos das Escrituras. Eu li alguns versos para vocês. Jesus orando ao Deus Pai, pedindo para enviar o Espírito Santo. Portanto, são 3 pessoas distintas. Se não fosse assim, João 3,16, por exemplo, não tinha nenhum sentido. Porque Deus amou o mundo
e enviou Ele mesmo. Deus amou o mundo, Deus Pai, enviou o seu Filho, é outra pessoa. A mesma natureza, a mesma substância, a mesma essência, mas outra pessoa. Portanto, é uma doutrina ancorada nas Escrituras. Um teólogo anglicano, J. Packer, diz, Deus não é uma pessoa que desempenha 3 papéis separados. Esse é um erro denominado modalismo. Nem há 3 deuses que parecem um, porque eles sempre agem juntos. Isso é o triteísmo, ou seja, tanto o modalismo quanto a ideia de 3 deuses são absolutamente condenados na Escritura, não tem um amparo na palavra. Há um só Deus, 3 pessoas, e agora o último ponto, antes da gente ir para algumas aplicações. Cada pessoa é plenamente Deus. Observe esse gráfico muito instrutivo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Mas todas as 3 pessoas formam um único Deus, a mesma essência. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus, a mesma natureza, a mesma essência. Mostrar para vocês a divindade do Pai, que não tem nenhuma controvérsia. Todos creem na plena divindade do Pai. Mesmo aqueles que duvidam da divindade do Filho, creem na plena divindade de Yahvé, Javé ou Jeová. Pois bem, a discussão começa sobre a divindade de Cristo, a plena divindade de Jesus. E nós lemos na ordem do culto 2 versos chaves na teologia cristã, que são o verso 1 e o verso 14 de João capítulo 1. Vejamos aí, vai aparecer para a nossa reflexão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a mesma pessoa ou 2 pessoas? 2 pessoas. O texto diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Para você estar com alguém, você não é a mesma pessoa. Mesma essência, mas são pessoas distintas. Para ser didático, esses versos podem nos ajudar a entender 3 coisas. Primeiro, a eternidade. No princípio era o Verbo. Princípio aqui é a mesma palavra lá no primeiro verso da Escritura. Antes do mundo existir, desde toda a eternidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, sempre existiu. Ele é eterno, ele é chamado de Pai da eternidade. Ele se encarnou, ele se tornou gente em um determinado momento da história, mas ele não tem início nem fim. Ele é plenamente Deus, ele é eterno, tal como o Pai, tal como o Espírito. E mais, a sua personalidade, repito, o Verbo estava com Deus, evidenciando, portanto, uma personalidade distinta. Em um outro momento, Jesus chegou a dizer assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me desses para fazer. Agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu desfrutava contigo antes do mundo existir. Ou seja, ele está pedindo para desfrutar daquela mesma glória que sempre desfrutou por toda a eternidade. Ou seja, é uma personalidade distinta. E um terceiro ponto, a sua divindade. O Verbo era Deus. Ele é Deus. E aqui uma coisa muito importante, irmãos, mas muito importante. Você não pode ter comunhão ou chamar de irmão alguém que nega a divindade do nosso Senhor. Jesus Cristo é nosso Senhor e Deus. Ou como diz Tomé, Rei meu e Deus meu. Ele é Deus, coigual e coeterno com o Pai. O Dr. Hemster Maia, que com a graça de Deus estará conosco em dezembro para a nossa conferência teológica, ele diz assim em um de seus livros: a Bíblia declara e demonstra de forma clara que Jesus é Deus. Sua divindade é profetizada e reconhecida pelo Pai e por Ele mesmo, pelos discípulos e pelos próprios demônios. Além disso, a sua divindade foi demonstrada pelos títulos, designações e que eram aplicáveis somente a Deus e por suas características próprias do ser de Deus. Portanto, à luz das Escrituras, podemos afirmar com segurança que Jesus Cristo é plenamente Deus. Não um tipo de Deus, como a filosofia grega propôs, a ideia do demiurgo,
ou como os arianos, os testemunhas de Jeová ainda hoje afirmam ser uma subcategoria, o primeiro que Deus criou. Negamos isso. Jesus Cristo é eternamente Deus, coigual e coeterno com o Pai. Duas heresias históricas, só para apontar aqui ou para mostrar para vocês, que negam a divindade de Cristo. Uma primeira delas é chamada de ebionismo, dizia Jesus não era Deus. Era muito comum entre os judeus que confessaram Jesus como Messias, mas negavam a sua divindade. Os ebionistas foram judeus do segundo século que aceitaram Cristo como Messias humano, um grande profeta, mas negavam a sua divindade. Por estar enraizado o conceito de que há um só Deus, eles tinham dificuldade de acreditar que Jesus também é plenamente Deus. Portanto, eles diziam, ele é o Messias, ele é o Salvador, mas não pode ser igual a Deus Pai, Javé, Yavé, Jeová. E eles então negaram isso. Eles então não entenderam que nós somos monoteístas. Nós cremos no único Deus, mas somos monoteístas trinitários. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Uma outra heresia que deu muito trabalho à igreja e continua dando é chamada de arianismo. Está vinculado a um diácono de Roma chamado Ário. Negava a plena divindade. O arianismo foi a principal heresia dos primeiros séculos da história da igreja. O seu nome é derivado de Ário, diácono de Alexandria, que ensinava que Cristo era apenas uma criatura, não um Deus eterno. Chegava até a dizer, ele é um tipo de Deus, mas não pode ser igual a Deus Pai, ou igual a Jeová. Pois bem, eles negavam a plena divindade do Senhor. Isso é absolutamente errado, porque não tem amparo na Escritura. Jesus é plenamente Deus. Eu sei que é possível que você esteja fazendo a seguinte pergunta: pastor, por que é necessária a divindade de Jesus? Faz diferença crer ou não crer na divindade de Cristo? Há muitos crentes levados de um lado para o outro pelo pragmatismo. O que dá certo é certo. A filosofia do subjetivismo, que não vê nenhuma relevância nessas coisas. Poxa, o pastor podia estar pregando aqui 7 praças para melhorar meu casamento e está falando sobre a trindade. Não importa se é Deus, se é 3, se é 1, o importante é que é meu Salvador. E tem muita gente que está nessa linha. Pois bem, permitam que o próprio Senhor Jesus responda a esta pergunta. Ouçam a palavra do Deus encarnado. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quem não crê na divindade de Cristo nunca jamais poderá ser salvo. Quando ele estava interpelando aqueles fariseus, mestres da lei, conhecedores da lei, monoteístas, que afirmavam a unidade de Deus, Jesus disse, olha, antes que Abraão viu meu dia e se alegrou. Eles disseram, mas vem cá, você não tem nem 50 anos e disse que Abraão viu o teu dia? E aí Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão eu sou, que aparece em João muito frequentemente, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira, é a mesma palavra que aparece lá na experiência de Moisés. Senhor, quem tu és? Vocês vão perguntar. Diga a eles que eu sou. Ego em mim. No grego é a mesma palavra. Portanto, o que Jesus está dizendo àqueles homens é, vocês creem em Deus? Muito bem, então os demônios creem que Deus é um só. Agora ouçam, se vocês não creem que eu sou, morrereis em vossos pecados. A divindade de Cristo é fundamental para a nossa fé. E aí o Sproul, um grande teólogo, nos ajuda com a seguinte síntese. Para ser cristão, é indispensável ter fé na divindade de Cristo. Esta é uma parte essencial do Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Mesmo assim, em todos os séculos, a igreja tem sido obrigada a lidar com pessoas que alegam ser cristãs e ao mesmo tempo negam ou distorcem a divindade de Cristo. Como cristão, eu me recuso a chamar de irmão alguém que nega a divindade do meu Senhor. Só é cristão aquele que afirma, como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele é Deus, plenamente Deus. O credo apostólico e posteriormente o credo de Calcedônia, o credo de Niceia, documentos formulados pela igreja, nossa herança, nosso tesouro, fala assim nas primeiras linhas,
Cremos em um só Deus, é um só, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. A igreja sempre afirmou e declarou que Jesus Cristo é plenamente Deus, coigual e coeterno com o Pai. Caminhando, a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo. Eu quero falar aqui sobre a pessoalidade e a divindade do Espírito. Sempre houve muitos ensinos heréticos que postularam e continuam postulando que o Espírito Santo é uma espécie de energia, uma força impessoal. Não é Deus, não é uma pessoa, é uma energia, é um dinamis, é um poder. E há muitos crentes que têm uma relação com o Espírito Santo como se este fosse uma força, uma corrente energética, um Red Bull gospel. O Espírito Santo é uma pessoa plenamente divina, tal como Deus Pai, tal como Deus Filho. Por conta do tempo curto, deixa eu apenas apresentar em síntese sinais da pessoalidade do Espírito. A Bíblia diz, e aqui tem umas referências, que ele ensina, uma energia no ensino. Ele ensina, ele dá testemunho, ele intercede, ele ora em nome dos outros, ele sonda as profundezas de Deus, ele conhece os pensamentos de Deus, ele decide sobre quem conceder dons espirituais, ele proíbe ou permite certas atividades, ele avalia e aprova uma atitude ou um proceder sábio, ele se entristece diante dos pecados dos seus servos. Uma força não tem essas qualificações. Ele é uma pessoa, coigual e coeterno com o Pai. Vou te mostrar 2 versos claros aqui. Tente fazer um exercício, troque a palavra Espírito Santo por poder, veja se faz sentido. Então Jesus, no poder do poder, regressou para a Galiléia. Faz sentido? Não, ele é uma pessoa. Jesus, no poder do Espírito Santo, uma pessoa, regressou para a Galiléia. Outro verso, Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Isso faz sentido. Agora imagine se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, fosse apenas uma energia. Aí o exercício seria: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e com poder. Não faz sentido. E há inúmeras outras passagens que apontam para a pessoalidade do Espírito Santo. Ele é pessoa, não energia. Agora a divindade. Nós temos aqui farta base escriturística para apontar a divindade do Senhor, divindade do Espírito Santo. Vejamos, são-lhe dados nomes divinos. Espírito Santo, ele é chamado de Deus. São-lhe atribuídos perfeições divinas como onipresença e eternidade. Ele realiza obras divinas como criação, renovação providencial, regeneração, ressurreição dos mortos. E quarto, é prestada honra divina. A fórmula trinitária, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma pessoa divina que recebe igual honra com o Pai e com o Espírito Santo. Aquela experiência na igreja de Atos, com Ananias e Safira, mostra claramente isso. Vejam as palavras de Pedro, talvez apareçam aí. Resposta de Pedro àquele casal mentiroso, que recebeu juízo imediato e perderam a vida. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pedro entendia perfeitamente que o Espírito Santo é Deus. E a igreja também. O credo niceno diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e com o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Portanto, nós cristãos somos monoteístas trinitários. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Há um só Deus, 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas são plenamente divinas, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Eu encerro falando ainda que brevemente sobre a relação dessas 3 pessoas, que é a parte mais preciosa no sentido de
Quanta riqueza nos comunica para a nossa vida. Esse também é um gráfico interessante, porque mostra as três pessoas, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, e a mesma vida, mesma essência, mesma substância. Portanto, historicamente, a teologia aponta o seguinte: existe uma igualdade ontológica, ontos, do ser, e uma diferença econômica nos papéis. Eles são iguais na natureza, mas nos papéis são diferentes. Ou seja, aparentemente um está subordinado ao outro, mas essencialmente são iguais. Jesus não é inferior a Deus Pai, o Espírito Santo não é inferior a Jesus, são iguais e coeternos, e esta relação é maravilhosa. Um grande teólogo batista do século passado, August Strong, ele disse assim: Pai, Filho e Espírito Santo, ouçam, embora iguais em essência e dignidade, acham-se um em relação ao outro, ordenados em termos de personalidade, função e ação. Prioridade não é necessariamente superioridade. Reconhecemos francamente que essa subordinação é de ordem, função e ação, não subordinação de essência. Jesus sempre orava: Pai, seja feita a tua vontade. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Ele estava submisso ao Pai, mas não era inferior ao Pai. Existe uma ordem na Trindade, uma ordem na família e uma ordem na igreja. Pergunto a vocês: quem é maior, quem é superior, o homem ou a mulher? São iguais. Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. Ontologicamente são iguais, mas Deus estabeleceu que a mulher estivesse submissa ao homem como cabeça, não porque ela é inferior. Quando Jesus se submeteu à vontade do Pai, ele não estava dizendo eu sou inferior, mas simplesmente por amor, estabelecendo então uma ordem na Trindade, na família, na igreja. O pastor não é maior que o rebanho, mas a igreja segue a orientação do pastor, porque há uma ordem, há uma liderança, não hierarquia eu diria, mas uma ordem. Eu caminho para o final falando de uma coisa tão linda, tão preciosa, que é conhecida como pericorese. Essa é uma expressão que os teólogos utilizaram, que foi bem popularizada por um homem chamado João Damasceno, teólogo do 7º século. Isso é uma tentativa de ilustrar esta profunda relação que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai sempre foi o Pai do Filho. O Filho sempre foi o Filho do Pai. O Espírito Santo sempre foi o Espírito do Filho e do Pai. Sempre, por toda a eternidade, numa íntima e profunda comunhão. Essa palavra pericoré significa interpenetração da divindade. Numa profunda comunhão, um fazendo morada no outro, um buscando a glória do outro, um buscando a alegria do outro, em perfeita comunhão por toda a eternidade. De modo que a igreja precisa entender que a Trindade é um grande modelo para a sua vida. Seria diferente as nossas relações se nós pudéssemos refletir esta perfeita comunhão de amor que existe entre as três santas e benditas pessoas da Trindade. Agostinho dizia que Deus Pai é o amor, o Filho o amado e o Espírito o amante. A relação perfeita, a expressão plena do genuíno amor. Três pessoas buscando glorificar uma a outra numa perfeita comunhão. Caminhando já para o final, deixa eu citar mais um grande notável da igreja, Irineu de Leão. O Filho e o Espírito Santo constituem as duas mãos, pelas quais o Pai nos toca, nos abraça e nos molda, cada vez mais a sua imagem e semelhança. Filho e Espírito Santo foram enviados ao mundo para morarem entre nós e nos inserirem na comunhão trinitária. Isso é lindo, maravilhoso. Que bênção poder refletir isso e ser chamados para isso, para viver esse mistério. A mesma comunhão que há entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Paulo disse que aquele que ama não busca os seus próprios interesses, de modo que Cristo busca sempre o interesse do Pai, o Pai busca sempre o interesse do Filho, o Filho sempre busca o interesse do Espírito Santo, ou seja, o amor que busca o bem da pessoa amada, profunda e intensa comunhão, que deve ser modelo para nossas relações na igreja, na família, porque nós fomos criados à imagem de um Deus triuno, relacional. É por isso que ninguém vive na solidão, porque Deus nunca viveu só, Deus nunca viveu solitário. Deus, embora seja um único ser, subsiste em três pessoas que sempre viveu na comunhão plena de amor
um fazendo morada no outro desde toda a eternidade. A última citação que eu vou fazer é esta aqui, atribuída a Packer. Essa histórica formulação da Trindade, da palavra latina trinitas, significando três, não é uma tentativa de explicá-la, algo que está além do nosso entendimento. Ela provê os limites e salvaguardas para o nosso pensamento diante do mistério, que nos confronta com talvez o mais difícil pensamento que a mente humana pode conhecer. Não é um pensamento fácil, mas é um pensamento que trata da verdade. E ai daquele que duvidar que Deus é um e três, único ser que subsiste em três pessoas. Há um autor que disse certa vez que se você quiser entender a doutrina da Trindade, você vai perder o juízo, mas se você negá-la, vai perder a salvação. Como disse Jesus: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui agora? Por que a Trindade é tão importante a ponto do Senhor afirmar que é a maior, a principal doutrina da nossa fé? Eu não tenho tempo para expor, eu vou apenas ler. Primeiro, a Trindade é o fundamento da nossa salvação. Se Jesus Cristo não é Deus, estamos todos perdidos, porque um homem não pode salvar outro homem. Quando a igreja cristã, nesse contexto de politicamente correto, afirma que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, afirmando a exclusividade do Mestre, é pelo seguinte fato: só Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Como o homem suportou as dores, o juízo, experimentou a morte, e como Deus, perfeito, sem nenhuma nódoa de pecado, mexer na estrutura da Trindade é colocar sob suspeição a nossa salvação. A Trindade é o fundamento da nossa salvação. Segundo, é o alvo da adoração. Nós somos uma igreja trinitária. Vejam os hinos belíssimos do cantor cristão. Nós cantamos aqui antífona, hino ou versículo cantado, um tributo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós batizamos em nome do Deus Trino. Toda adoração litúrgica é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Devemos continuar nessa direção. E por fim, é a base da comunhão. Comunhão na igreja, comunhão no lar, comunhão entre as pessoas. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, e Ele é, sem dúvida, um Deus triuno, um único ser que subsiste em três pessoas. Ninguém pode entender isso plenamente. É um mistério, no sentido de que não compreendemos plenamente, mas o que sabemos é suficiente para dizer: bendito seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu queria lhe encorajar a fazer uma oração. Quero que você acompanhe essa oração. Ela está no nosso boletim. Se você pegar aí, você vai ver uma oração ao Deus Trino. Eu peço a você que acompanhe. E em seguida nós vamos cantar antífona, um tributo ao Deus Trino. Essa oração é preciosa e louva a Deus, nosso Pai, o Filho e o Espírito. Diz assim: Pai Celestial, Filho bendito, Espírito eternal. Ouçam, acompanhem. Eu te adoro como único ser, única essência, único Deus em três pessoas distintas, por trazeres pecadores ao teu conhecimento e ao teu reino. Ó Pai, tu me amaste e enviaste Jesus para me redimir. Ó Jesus, tu me amaste e assumiste a minha natureza, derramaste teu sangue para lavar meus pecados, consumaste justiça para cobrir minha iniquidade. Ó Santo Espírito, tu me amaste e entraste em meu coração, lá plantaste a vida eterna, revelaste-me as glórias de Jesus. Três pessoas e um só Deus, bendigo-te e louvo-te por amor tão imerecido, tão indizível, tão maravilhoso, tão poderoso para salvar os perdidos e elevá-los à glória. Ó Pai, rendo-te graças, pois em plenitude de graça tu me deste a Jesus, para ser dele ovelha, joia e porção. Ó Jesus, rendo-te graças, pois em plenitude de graça tu me aceitaste, me esposaste e prendeste-me a ti. Ó Espírito Santo, rendo-te graças, pois em plenitude de graça apresentaste-me a Jesus por minha salvação. Implantaste a fé dentro de mim,
subjugasse meu coração contumaz, fizesse-me um com ele para sempre. Ó Pai, Tu estás entronizado para ouvir as minhas orações. Ó Jesus, tuas mãos estão estendidas para receber as minhas petições. Ó Espírito Santo, Tu estás pronto a me socorrer em minhas fraquezas, a mostrar a minha necessidade, a me suprir de palavras, a orar dentro de mim, a me fortalecer de sorte que eu não desanime de suplicar. Ó Trino Deus, que comandas o universo, Tu me ordenaste a pedir por essas coisas concernentes ao Teu reino e à minha alma. Faz-me viver e orar como alguém batizado em Teu tríplice nome. Louvado seja Deus. Amém. Convido você a ficar em pé e adorar o Deus Trino. Vamos cantar.